Olá, gente querida. Hoje é quarta-feira da oitava da Páscoa, dia 20 de abril. E é uma grande alegria, aqui por meio do YouTube e também por meio da Rádio Maria, entrar em contato com você, com sua vida, com sua família, transmitindo uma palavra de esperança a partir da Sagrada Escritura. O texto do Evangelho de hoje é bastante longo, é o texto de Lucas 24, de 13 a 35, os discípulos de Emaús. Assim diz o Santo Evangelho. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres disseram. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como eles tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a Igreja sempre encontrou nesse texto dos discípulos de Emaús aquilo que nós chamamos de proto-liturgia. Proto-liturgia significa uma liturgia primitiva, a primeira liturgia. Aqui estão os germes da estrutura da Santa Missa, com os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais. Sigamos então brevemente estes 4 passos. Estamos no primeiro dia da semana, o domingo, o dia do Senhor. O primeiro dia da semana, já dissemos, é símbolo da nova criação, da nova humanidade, de um novo começo, a partir da luz que brota da glória da ressurreição.
2 discípulos de Jesus. Um deles nós conhecemos o nome, Cleofas. Do outro, não se sabe o nome. Eles estão voltando para uma aldeia chamada Emaús, distante mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. E eles estão conversando sobre as coisas que tinham acontecido naqueles últimos dias em Jerusalém, isto é, o fato da condenação, da morte e da sepultura de Jesus. Esse é o contexto. 2 discípulos que tinham apostado todas as fichas em Jesus, tinham jogado suas esperanças no Mestre, caminhado com Jesus desde a Galileia, visto a pregação do Evangelho, os milagres, expulsão dos demônios, as catequeses, as sentenças, os ditos, o perdão dos pecados, o enfrentamento das autoridades judaicas, o amor de Jesus pelos pobres, pelos impuros, pelos doentes, pelos pecadores. Contudo, a esperança arrefeceu, a esperança esfriou, porque, aparentemente, o término de tudo isto foi a morte de Jesus na cruz. Aos olhos meramente humanos, a cruz é o fracasso mais retumbante do projeto do profeta Jesus de Nazaré. Aos olhos humanos, aparentemente. Mas aí começa o caminho de um peregrino. Alguém se aproxima dos dois. Esse alguém se apresenta inicialmente como um peregrino anônimo. É Jesus. É Jesus que se aproxima, que entra na conversa, que se interessa pelo estado de ânimo daqueles 2 discípulos, que começa a caminhar com eles. É Jesus que entra em nossa história, se interessa por nós, por nossas perdas, nossas alegrias, nossas esperanças, nossos fracassos. Os discípulos estão como que cegos e não o reconheceram. Não reconhecem Jesus. Cleofas então diz, como que, ironicamente, tu és o único peregrino em Jerusalém nestes últimos dias que não sabe o que lá aconteceu? Jesus se faz de desentendido e pergunta o que foi. É a ocasião para que os 2 discípulos de Emaús façam a memória dos fatos acontecidos nos últimos dias em Jerusalém. Tudo se conclui com uma ausência, mais uma vez. Os discípulos de Emaús não conseguem ler os sinais à luz da fé. No versículo 24, o final do versículo 24 é exatamente a ausência. Alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram as coisas como as mulheres disseram, a ele, porém, ninguém viu. A ele, porém, ninguém viu. Então, eles não conseguem ler os sinais que Jesus apresenta pelo método da inteligência da fé. A ausência é, a ele, ninguém viu. Jesus então começa, nos versículos 25 a 27, Jesus faz uma exegese pascal à luz da ressurreição. À luz da ressurreição, Jesus relê todos os textos da lei e dos profetas, começando por Moisés, que é o Pentateuco, e passando pelos profetas. Jesus relê todas as profecias sobre a vinda do Messias à luz da ressurreição. É, de fato, uma exegese pascal, uma interpretação pascal desses textos do Antigo Testamento. E o coração deles começa a arder. Eles ainda não o revelam, mais adiante vão revelar o que está acontecendo. Mas enquanto Jesus lhes explica as Escrituras, o seu coração começa a arder. Chegamos então ao centro do texto, ao ápice, ao ponto culminante desse texto, os versículos 28 a 32. Quando Jesus fraciona o pão, aí acontece o grande milagre e os olhos se abrem. Eles estão chegando perto do povoado. Jesus faz de conta que vai passar mais adiante. E como há em Israel a lei da hospitalidade, os 2 discípulos convidam Jesus a permanecer com eles naquela noite. Fica conosco, já é tarde,
A noite vem chegando. Jesus se torna hóspede naquela casa. E aí encontramos, no versículo 30, a estrutura da Eucaristia, a partir de 5 verbos fundamentais. Jesus sentou-se à mesa, primeiro verbo. Tomou o pão, segundo verbo. Abençoou-o, terceiro verbo. Partiu-o, quarto verbo. E distribuiu o pão aos discípulos. Aí está, grosso modo, a estrutura da Eucaristia. Sentado à mesa, toma o pão, abençoa, parte e distribui. Eucaristia. Na Eucaristia, no pão fracionado, revela-se a identidade do peregrino. Do ponto de vista da espiritualidade pascal e do ponto de vista da espiritualidade missionária da Igreja, o versículo 31 é fundamental. Os olhos dos discípulos se abriram, eles reconheceram Jesus e Jesus simplesmente desapareceu da frente deles. Isto é, a presença física de Jesus não é mais necessária. O que é necessário, fundamentalmente, é a sua presença vivificadora, é a sua presença de ressuscitado. Essa era a crise que estava sendo vivida pelas comunidades lucanas, quando o Evangelho de Lucas foi escrito no ano 80 aproximadamente. Eles não conseguiam mais vibrar de alegria com a presença do ressuscitado. Quando Jesus parte o pão, quando Jesus celebra a Eucaristia, ele desaparece da frente dos discípulos, porque agora Jesus ressuscitado está dentro deles, dentro de cada um de nós, especialmente quando celebramos juntos a Eucaristia e meditamos a sua santa palavra. Eles reconhecem, o nosso coração ardia quando ele nos falava das Escrituras, e os nossos olhos se abriram quando ele fracionou o pão. Finalmente, a quarta parte da Santa Missa, o caminho da missão, o caminho de volta à comunidade eclesial. Versículos 33 a 35. Eles se levantaram imediatamente. Recordem que já era noite. Eles se levantaram imediatamente e voltam correndo a Jerusalém. São 11 quilômetros, correndo, para anunciar aos outros o querigma, para anunciar aos outros que Jesus está vivo e que Jesus lhes apareceu no momento em que eles fracionavam o pão. Os 11 que estão em Jerusalém, de fato, confirmam, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Os 2 então aproveitam para contar aquilo que aconteceu no caminho e como eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Como nós podemos rezar esse texto? Eu diria, em primeiro lugar, permitir que Jesus entre em nossa vida, caminhe conosco, tome assento em nossa existência, participe das nossas labutas, das nossas buscas, dos nossos encontros e desencontros. Permitir que Jesus seja o caminhante peregrino. Segundo, meditar em profundidade a sua santa palavra. Viver a força da sacramentalidade da palavra de Deus. Terceiro, reconhecer a presença do ressuscitado no seio da igreja por meio do pão fracionado. E quarto, descobrirmos mais e mais que nós somos uma igreja missionária, uma igreja que se alimenta da palavra, uma igreja que se alimenta da Eucaristia, uma igreja que se torna missionária e que faz o anúncio desta única verdade de fé. Ele está vivo. Não mais precisamos da presença física dele, porque agora ele está dentro de nós, quando meditamos a palavra, quando partilhamos o pão eucarístico e quando somos missionários. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde, a palavra de Deus aquece o coração. A Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir.